A oração é uma linha que começa no coração e continua mesmo quando faltam palavras. Ela atravessa o medo, o cansaço, a dúvida e aponta um caminho quando a gente perde o rumo. Às vezes, é no silêncio que a alma descansa antes de continuar a caminhada. Porque entre o agora e o eterno existe uma conexão que sustenta. Lembramos que não estamos desconectados, nunca estivemos, porque a linha já está estendida e o céu não está tão longe quanto parece. Bom dia, irmãos. Amém. Que privilégio. Uma série, acho que, tão relevante para a nossa vida cristã. E aqui algumas coincidências divinas, né? Nem conversei com a Simone. Eu, pessoalmente, faço sempre uma prova com o Senhor, se Ele confirmar aquilo que está no nosso coração. E o que ela citou sobre Tozer é a introdução que eu queria trazer. Esse grande escritor, missionário evangelista, homem de Deus, ele disse que a vida cristã é como um pássaro. Ela não pode prosseguir sem duas asas, a palavra e a oração. Então, a nossa, a sua e a minha vida cristã, ela não pode alçar voos e nem ser próspera e efetiva sem uma vida de palavra e de oração. Amém? Antes de entrar na palavra, eu queria também repartir outras coisas que Deus, mesmo antes de eu saber da escala. Eu vi um vídeo essa semana, 2 semanas atrás, que um amigo me enviou. Eu gosto muito de estudar sobre músicas, sobre a origem das músicas. E aquele testemunho me impactou muito. Eu queria colocar esse testemunho de 2 minutos, que tem muito a ver com a palavra, de um homem de Deus chamado Ademar de Campos. Quem conhece o pastor Ademar de Campos? Não existe nada melhor do que ser? Não existe nada melhor do que ser? Quem quer ser amigo de Deus aqui? Nós precisamos dessa amizade. E aquele homem simples, foi uma semana muito interessante, que eu recebo esse vídeo no dia que veio uma lembrança do Face, que está eu e a Fabiana com ele aqui, quando a igreja era assim, acho que 2016. Até falei, meu bem, é nós aqui com o Ademar. E veio esse vídeo. Eu queria que você prestasse atenção, desligasse essas luzes aí, Jean. Coloca o vídeo para a gente ver esse testemunho de 2 minutos apenas. Presta atenção sobre essa música, Ser Amigo de Deus. Como ela começou. Essa canção, chamada Amigo de Deus, uma composição de 1995. O pastor Kleber Ferraz, que me acompanha aqui, ele é um presente de Deus na minha vida. Ele completou 48 anos essa semana. Parabéns a você. Mas o pastor Kleber, quando ele não era pastor, com 14 anos, ele começou a caminhar ao meu lado. Eu o tenho como um filho. E eu vi o crescimento desse moço. Hoje ele é pastor numa igreja bonita lá na Zona Leste, São Paulo. E desde os seus 14 anos que ele tem, nós temos caminhado juntos. Deus deu a ele esse dom maravilhoso da música. Ele é compositor também, arranjador. A maioria das minhas músicas são arranjo dele. E Amigo de Deus nasceu num ensaio do grupo musical da banda. Como assim nasceu no ensaio? Ele veio da casa dele, começou a tocar esses acordes aí e falou: hoje no meu tempo devocional, antes
que isso tem a ver com o que vamos falar hoje? Tudo começou no homem que fez um devocional. Palavra, oração. Tem 31 anos essa canção. Cantamos ela aqui hoje. A maioria dos meninos dessa banda não tinham nem nascido ainda. Talvez os pais nem casados. E está perpetuando algo que Deus fez uma conexão de uma linha e de cima para baixo, através de um devocional de um homem, um rapaz. Tem se perpetuado por anos e até hoje edifica a igreja. Na minha e na sua vida, essa linha, nesses dias, Deus irá restaurar em nome de Jesus, para que o nosso coração, em comunhão com a linha do Pai, receba grandes revelações e mover e poder de Deus em nome de Jesus. Concorda? Diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus 6. Verso 5. Mateus 6, 5 a 8. Quem puder, me ajuda no sonho, Jean, porque senão eu passo dos limites. Quem encontrou diz amém. E quando Jesus falando, né? Presta atenção na primeira palavra, e, ou seja, uma sequência. E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, presta atenção nisso, mas quando eu e você orar, vá para o seu quarto, vírgula, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falaram, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Senhor, sobre essa palavra nós queremos ser edificados, instruídos, repreendidos, confrontados e edificados para o Teu nome. Que nesses dias nossas vidas sejam novamente reconectadas ou avivadas na conexão com o Senhor através de uma vida de oração. Nos ensine pelo Teu Santo Espírito, nos conduza pelo Teu Santo Espírito, nos incomode pelo Teu Santo Espírito, mas restaura no Teu povo o lugar secreto, o tesouro da oração, para que esse mundo não seja o mesmo, nossas famílias não sejam as mesmas, e o mundo natural seja mudado pelo poder da oração, em nome de Jesus. Nessa passagem do Sermão da Montanha de Mateus, segundo alguns teólogos e estudiosos, desempenha um papel fundamental de manifesto ou constituição do reino de Deus. Apresenta os valores, a ética e o caráter do reino inaugurado por Jesus na terra. Ele não é apenas um conjunto de regras morais, mas a revelação de um novo mundo, onde o rei Jesus estabelece uma lógica invertida em relação aos reinos humanos e, principalmente, os comportamentos religiosos da fé judaica. Nesse capítulo todo, no verso 6, no capítulo 6, a partir do verso 2, ele começa fazendo uma dura crítica à hipocrisia que sempre tinha voz nas sinagogas e nas ruas. Os homens, para serem glorificados, nesse passagem, davam as esmolas para aparecer, e Jesus fala para esconder a mão esquerda o que a direita estava fazendo, ao invés de aparecer para mostrar aos homens e para que se viessem a se vangloriar, eles já tinham recebido a sua própria recompensa dos homens, ou seja, nada. Mas diz no verso 4 que, dando uma esmola em secreto, o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Aí continua, e quando vocês forem orar. Nesse contexto, Jesus inicia então um ensinamento novo do reino, da nova constituição celestial,
que nada tem a ver com as sinagogas religiosas ou as práticas gentias dos deuses romanos daquele século. É de suma importância entender que Jesus vai nos ensinar e nos mostrar o caminho para nós termos acesso e comunhão com Deus. É uma linha que vai nos levar ao Pai. E agora nós vamos ver algumas instruções básicas do início desse canal direto de acesso para comunicação e relacionamento com Deus. Eu queria aqui trazer algo que eu não sei se eu vou conseguir didaticamente, que eu e você entendamos a profundidade. Começa Jesus em Mateus, quebrando todo o paradigma de uma religião judaica, todo o paradigma de um mundo gentil, todo um paradigma de somente nas sinagogas ou no templo, ou somente de formalidades, repetições e de preceitos religiosos de doutrina. Então eu queria que eu e você fossem muito atentos e sensíveis ao ouvir do Espírito, que esse novo caminho que se abre, ele tem um risco muito grande de ser contaminado pelas nossas religiosidades, pelo nosso compromisso, pela nossa vida de oração que vai se afeiçoando a nós mesmos, ao sistema, ao nosso tempo, e nós temos perdido o entendimento da essência do que Deus, através de Cristo encarnado, quer trazer para mim e para você. Eu queria, novamente, não quero aqui, como diz os termos, ensinar ninguém a rezar, o padre a rezar, e nem repetir coisas já, bater em ferro frio, mas a gente vê que pela circunstância das pessoas a quais nós comunicamos, nós conversamos e aconselhamos, irmãos, indubitavelmente, 100% da maioria das pessoas a quais o conselho, os pastores ou nós mesmos, nos nossos discipulados, conversamos e atendemos pessoas, a primeira coisa, depois de 1, 2, 3 horas de choro, de angústia, de dor, nós olhamos com muito amor e carinho e falamos, irmão, como está a sua vida de oração? Não sai resposta, sai sabe o quê? Todos. Eu não sei quanto ao Marcão ou outros conselheiros. Não teve ninguém que eu falei ao aconselhar que estava com uma vida totalmente em desespero, que falou para mim, nossa, eu oro 3 vezes ao dia, eu leio a palavra, estou cheio da glória, presente de Deus, e não sei o que está acontecendo isso com a minha vida. Eu não tive nenhum caso. Então preste atenção nisso. É sobre vida e morte, é sobre caminhos de bênção e de maldição. Quando Jesus coloca como o mais importante no Sermão do Monte a oração, e ele faz uma crítica à hipocrisia, preste atenção, irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo para nós começarmos essa série com esse entendimento. O primeiro ensino hoje que vamos ressaltar é o que não é oração. Olha o que ele fala, não sede como os hipócritas, verso 5, e nem como os gentios, verso 7. Uns para aparecerem diante dos homens, e outros usando vãs repetições, achando que o muito falar serão ouvidos. Poderíamos traduzir isso para os dias de hoje sobre a tentação nossa de, com muito falar publicamente, tentar demonstrar aos outros que somos crentes ou religiosos, com orações longas, que até às vezes incomoda, em reuniões, às vezes em PG, em igreja, no domingo, perto dos outros, para aparecer. São orações longas, enormes, desprovidas de vida, desprovidas de essência, de comunhão, de relação, intimidade com Deus. São orações lindas, teologicamente, biblicamente, ela tem todo um escopo como se tivesse vida, mas não tem vida. Porque Deus está vendo mais do que eu e você, ou os ouvintes, se a sua vida diante de Deus é aquilo que você está falando, ou uma vida de hipócrita. Eu conheço irmãos com a vida que a gente, não por julgar, mas de conviver, que é uma vida que está na imaturidade, querendo crescer, mas faz questão numa reunião, num almoço, parar, para que todos vejam que ali ele fecha os olhos e vai dar graças a Deus. Diante de um prato em um restaurante. Mas é a mesma boca que maldiz e xinga a esposa, o próximo, as pessoas próximas, é deselegante com as pessoas, no trânsito é mal educado, reclama de tudo e de todos da vida diariamente. Mas dá graças pelo prato. Hipócritas, diz Jesus. Então, nesse primeiro momento, o que não é oração? Também não são vãs repetições ou os mantras. Aquelas coisas que nós somos crentes, né? Eu, às vezes, até brinco muito, vocês me conhecem, né? Existe muito, a gente critica muito o pessoal do candomblé com a macumba.
Mas tem muito crente com a boa cumba, que é uns mantrazinhos ali, das palavras, do jeito, das coisas. Não perco um culto, dizimista fiel, frequento o PG. Não perco um, repito, faço. Está muito diferente dos pagãos. Às vezes criticamos, né, as novenas, 7 campanhas de algumas igrejas dos nossos irmãos. E nós, quantas vezes não temos repetido muito mais do que 7, muito mais coisas. E essas coisas, queridos irmãos, elas podem não ser oração. Isso não é oração. Segunda coisa, a direção seguinte, no verso 6 de Jesus, não começa do como orar, mas no onde. Eu achei isso interessante. Porque ele vai ensinar. Em geral, ensinar você começa na parte didática do como. Mas mais importante do que o como para iniciar é o onde. E aqui eu queria que você atesse comigo muito no que eu vou repetir com você. Aqui eu vou recorrer aos universitários. Tu, porém, diga assim, tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu quero ficar no onde? Entra no teu quarto. Isso aqui é incrível, irmãos. A palavra de Deus não é à toa, ela não se perde. Não esqueça que Jesus está colocando toda uma nova revelação para a relação intimidade. Ele está confrontando o judaísmo, a hipocrisia. Eu queria que você entendesse que esse ensino ele é eterno para os filhos. E ele está chegando até hoje a mim e você, e talvez eu e você estejamos fazendo orações pragmáticas, religiosas, hipócritas. E eu queria te trazer atenção sobre o que é esse ensino, a profundidade. Ele diz, entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto. A palavra quarto aqui no grego chama tameion, é a parte dos universitários. Que significa especificamente depósito, despensa ou um aposento interno escondido, secreto. Vou repetir. Semeion é despensa com aposento em um local secreto. Eu quero dar uma noção, eu tenho um livro chamado A Palestina no Tempo de Jesus. A maioria das casas urbanas, ela era um grande pátio de refeição de algumas pessoas, praticamente famílias grandes, um quarto só para os filhos, uma outra situação de casal, e o quarto do tesouro, guardado, trancado. Nas casas rurais eram algumas subterrâneas, mas todas tinham o mesmo. O que é essa casa do tesouro? Não é só sobre finanças. Aquilo que tinha de, às vezes, algum documento, uma escritura, algo ali de valor da herança. E nas casas rurais, sementes. É isso mesmo. O quarto do tesouro, você guardava sementes, porque aquilo ali ia manter na próxima safra uma nova lavoura e a manutenção. Mas uma das coisas interessantes que eu queria que você guardasse é o quarto do tesouro. E por ser um quarto do tesouro, ele também era um quarto ao qual não ficava muito público. Escondia-se, deixava ele quase que em secreto. Um quarto secreto, um quarto escondido e o quarto do tesouro. Guarda bem isso. E quando Jesus fala o teu quarto, não é somente o nosso quarto, não é religiosamente você ter o seu quarto. É o quarto, esse é o teu quarto, da sua casa, esse quarto escondido, secreto, importante, é o teu quarto. Eu não vou entrar aqui sobre o quarto em si, nós vamos entender sobre o lugar secreto, que é o mais importante. Então, o que isso quer nos dizer? Que no contexto bíblico, um lugar de oração privada, intimidade e segredo, longe da exibição pública. Porque a importância, primeiro do lugar, para Jesus ser pedagógico nesse primeiro ensinamento sobre a oração, por que Jesus foi empático? Não é sair orando somente em público, nada contra orar em público.
Não é sair repetindo, não tem nada a fazer uma oração inspirada, como nós fizemos aqui, por homens de Deus. Não tem nada a orarmos, agradecemos pela comida, orarmos no trabalho, orarmos iniciar um dia. Não tem nada a orarmos com a esposa, não tem nada contra nós orarmos sobre uma demanda pública de alguém no meio de uma rua, no meio de uma situação, num encontro, numa amizade. Essa é a oração nossa de intercessor como os filhos de Deus. Mas o que Jesus começou a falar é que, apesar de tudo isso, aquilo que Ele quer que nós tenhamos acesso é que o Pai fez um movimento de estabelecer uma linha. Não foi o homem que decidiu ter uma linha para conexão com Deus. Foi Deus, quando rasgou o véu de cima a baixo, Ele tirou toda a barreira e falou para mim e para você: o coração do Abba também é o seu coração, e Ele quer ouvir a sua voz, em nome de Jesus. O véu, ele tinha quase 28 centímetros de panos e couros. E quando Jesus, na cruz, entregou sua vida, a Bíblia diz que o véu se rasgou. E é incrível que a Bíblia não falou que ele rasgou de baixo a cima, porque senão seria obra de um homem. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Aleluia! Foi o interesse de Deus tirar a barreira e abrir o coração dele para mim e para você. Ele decidiu isso, e aqui ele começa a falar, então a primeira coisa, para sair dessa vida hipócrita, repetitiva, vazia e superficial, ache um lugar secreto para ter comunhão com o Pai. Tenha um lugar secreto, irmãos. Ache esse lugar. Em nome de Jesus, ache esse lugar, que seja onde for. Cada um tem sua forma. O John, há uns 3 ou 4 anos atrás aqui, contou de uma das caminhadas dele. Eu tenho o meu momento, que a minha esposa é testemunha pública. Chega a ser até engraçado algumas coisas que as pessoas me veem no meu momento com Deus. E é o meu lugar secreto. É só eu e Deus. Eu e Deus. E sem Ele eu não sobreviveria. Mas Ele fala, acha seu lugar. Acha seu lugar. Porque nesse lugar eu vou estar lá. É um encontro. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre o onde. E o interessando sobre o local. Ele é um lugar de privacidade total. Jesus utiliza esse termo para contrastar com a oração hipócrita, feita para serviço pelos homens, enfatizando que devemos separar um tempo em um lugar a sós com Ele. Repita comigo: tempo e a sós com meu Pai. Eu queria muito que você trabalhasse a sua vida e o seu tempo. O que mais significa o quarto? Proteção e segurança. Mais que um local físico, aquele lugar, aquele quarto, simboliza o lugar da alma, onde com um espaço pessoal e sagrado, ela descansa na presença daquele que tem a boa parte todo dia para nós. Todo dia, Deus tem uma melhor parte para mim e para você. Até hoje eu agradeço, semana passada, ao Rafael Pijama, Cassiano. Nunca esqueço, Fabiana é prova. Eu ouço a música Boa Parte, no mínimo umas 3 vezes por semana. E a minha oração, que não é um mantra, eu falo, meu Senhor, me dá um coração de Maria nessa manhã, para que eu enfrente o mundo de Marta. Eu quero escolher de manhã a melhor parte. Eu não ligo o WhatsApp, em primeiro momento. Eu não olho as notícias. Antes de mais nada, olhar a palavra e escolher a melhor parte todos os dias da minha vida. Eu não faço isso. Eu me recuso a isso. E eu escolhi o tempo. Até ontem o Kleber estava brincando comigo, às vezes em reunião, ainda 21h45, eu falei, ei, o telefone do velhinho está tocando para dormir. Eu durmo cedo, porque eu não abro mão de acordar às 5h30 para ir para o meu lugar secreto. Eu tinha uma desculpa, trabalho muito, vou dormir 11 horas, não dá para levantar às 5h30, 6 horas. Realmente eu tenho uma dificuldade, meu metabolismo é 8 horas de sono. Então, se eu tenho 8 horas, eu durmo mais cedo. Porque eu tenho um encontro muito mais importante todas as manhãs com meu Pai. Primeira coisa, esse lugar é um lugar de secreto, de intimidade, mas é um local de proteção e segurança. Preste atenção, não vamos abrir por amor ao tempo. Isaías 26:20. Olha o que Deus fala. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Quem quiser conferir, está lá em Isaías 26:20. Numa situação de desespero, de ação e de justiça,
Deus fala para o seu povo, entra no teu quarto, fecha a porta, até que se passe a ira. Então, o seu quarto, o seu secreto, também é o lugar de segurança, aonde você é protegido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? A segunda forma, a segunda ensino é sobre a forma. Então, onde? Entra no teu quarto e fecha a... Misericórdia, não ouvi. Fecha a... Não chegamos no como. Estamos no onde e na forma. Entra no teu quarto e fecha a porta. Amém? Perguntinha, não me respondam. Quais têm sido as distrações que têm nos impedido de fechar a porta do lugar secreto? Quais são as distrações? Quais são as coisas mais importantes que você e eu não fecham a porta do lugar secreto? Supondo que nós tenhamos o lugar secreto. Mas se você começar em nome de Jesus, eu espero que todos nós façamos um compromisso de renovar o nosso lugar secreto. Deixa eu te falar, Jesus fala, fecha a porta. Fecha a porta para o Instagram e Instagram. Porque o Instagram está estragando a sua vida. Estou errado? Estou errado, irmãos? Deixa eu contar um testemunho. Testemunho, porque já estragou muito a minha vida. Não sou alienado, trabalho com negócios. Eu tenho 2 tempos durante o dia para ver esse negócio. Bem reduzido. Perto da hora do almoço e no final do dia. Às vezes tem gente que chega no almoço, não ficou sabendo, isso não aconteceu isso 10 horas. Eu falei, migão, não estou sabendo. Mas o meu Deus está, e Ele cuida de mim. Nada contra. Mas quais portas que eu e você temos que fechar para ir para o lugar secreto? Qual porta? A política da ideologia, que está começando já esse ano. A ideologia da política, quem está olhando e acompanhando mais do que a Bíblia, do STJ, do Banco Master, do FGC, das agonias, não é alienar-se do mundo, mas quais portas estão abertas que têm nos impedido de buscar o melhor, a boa parte, a relação, a intimidade com aquele que já sabe tudo, é poderoso para fazer tudo e é aquele que é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Fecha a porta, disse Jesus. Entra no lugar, mas fecha a porta. A gente mal entra para ler a Bíblia, do lado está o celular. Não pode dar ele deu uma tremidinha, mas também treme. E a ansiedade, o que foi? Irmãos, em nome de Jesus. Jesus falou, fecha a porta. Irmãos, olha aqui para mim, não é a igreja, não é o Rildo, não é a igreja do Brasil, não é a igreja reformada, não é o Ministério Céu da Terra. Jesus está começando o seu reino, está falando de princípios, está falando de início, está falando de direções, está lá no Sermão do Monte. Ele começa a falar sobre oração, nos alertando para largar de sermos hipócritas, superficiais, meninos na fé, cheios de problema e angústia, porque fala para os homens, mas não fala com o Pai. Reclama para todo mundo, mas não abre o coração para o Pai. E fica angustiado, ansioso, deprimido. E Jesus fala, não é assim. Eu vou falar para vocês, vou ensinar. Primeiro, não seja como o gentio, pagão, não seja como hipócrita religioso. Aí vem, escolhe o lugar, o quarto. A forma, fecha a porta. E ele vai mais. E aqui entra o mais importante e última parte da mensagem que eu já queria passar. Qual é o objetivo central? Isto feito que falamos sobre o local e o como, é só para uma coisa. É para que eu e você possamos chegar naquilo que é o mais importante. O encontro com quem? Não é de qualquer forma que vamos ouvir Deus. Não é nessa correria de distração que vamos ouvir Deus. Não é com a alma ansiosa e doente que vamos ouvir Deus. Não é dividindo a atenção com Ele, com as situações, com a política, com a parte financeira, com a angústia, com os traumas. Não é com isso que vamos ouvir a Deus. Por isso Ele fala, separa um lugar. Fecha a porta. Aquieta a alma.
E aí, Jesus faz uma coisa que os judeus não entenderam e não entendem até hoje. Ele fala, o importante agora é começar uma relação com o Abba. E o pai, naquela época, um escriba, para escrever o nome de Deus, que não era bem o nome de Deus, é um complexo de signo, ele ficava em jejum uma semana, no dia ele ficava em jejum só para escrever aquele nome, que ele nem ousava pronunciar. Aí Jesus fala, não, não é sobre alguém inacessível, é sobre eu e você podermos ter um encontro com o Pai todos os dias. É o encontro com quem? É o encontro com quem? Fala sobre relação, sobre intimidade. E aqui eu separei 3 porções da palavra de Deus para a gente encerrar com os resultados desse encontro. Não vamos ler por amor ao tempo, mas Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aquele que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Você crê que Deus tem uma aliança com você, promessas? Sabe onde você vai descobrir? Não é com um profeta que diz, eis-me aqui. Não é ligando no YouTube vendo pregação. Não é só na igreja, não é no PG. A intimidade do Senhor é para aquele que os teme e os busca, aos quais Ele mesmo dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25. Salmo 16:11. Tu me farás, Senhor, ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Sabe quem estava falando aqui? Davi, um homem seguro no coração de Deus. Você está passando tristeza, irmão, e angústia? Há um lugar de delícias, e essa alegria é na presença do Senhor. Amém? E aqui, eu queria ler uma passagem que eu preguei sobre ela, e que eu queria desafiar você. Até falo muito, se no céu, não sei se vai ter não sei nem qual vai ser a resolução, se é 8K, 16K, 1 milhão de K, um telãozão. Já imaginou, Karen? Um telão. E Deus fala assim, essa sessão é só para você, Karen. Escolhe uma passagem para você ver ela no original. Imaginou, você sabe, tem muitas passagens lindas. Eu imagino a multiplicação dos pães, que eu não sei se o pão sair daqui ou do fundo, ou o peixe, é muitas coisas curiosas. Mas essa aqui eu gostaria de ver. Porque o povo de Israel, 3 milhões de pessoas ficavam ali aguardando esse momento. Olha essa passagem. Olha que profundidade que é isso aqui. Ora, Moisés costumava pegar uma tenda, armá-la para si, bem longe do arraial. Ele a chamava a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Então, estava aqui 3 milhões de pessoas. Quando era de manhã, eles ficavam aguardando. Passava Moisés no meio. Quem sabe com uma tenda, não aquela do Carrefour, uma bem melhorzinha. Não é aquela que aperta, não é iglu, não. Imagina assim, 3 milhões de pessoas. Oh, Moisés saiu. Moisés passando. Aí ele passava do arraial, colocava ela lá perto da arquibancada e armava. Veja a cena. Quando Moisés saía, o povo se erguia. Cada um em pé, à porta da tenda. E seguiam-no com os olhos. Até que Moisés entrava na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de novo. Punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Irmãos, Deus quer muito falar conosco. Deus quer muito falar com você. Olha, um menino de 14 anos, pastor Kleber Ferraz, fez um devocional antes do ensaio. Isso é avivamento, viu, Jean? Tem ensaio, o músico vir com devocional. Oh, glória a Deus. Nada contra, que ninguém pode falar de músico como eu, que eu já fui. Então, se for aqui falar mal, é do meio mesmo. Eu não sou um pastor que tem raiva de baterista, não. Porque eu já fui baterista, todo mundo já tinha raiva de mim, então eu já acostumei. Né? Menos o baixista, né, Naldinho? Vou te salvar. É avivamento. Kleber chegou. Depois que ele orou, depois que ele leu a palavra,
virou para o Ademar, que hoje esse homem, mas um homem muito simples e humilde, falou: Ademar, Deus me deu hoje esse tesouro. Irmão, Deus tem tesouros para mim e para você, no nosso lugar da tenda do encontro. Deus tem tesouro para você no seu lugar de oração, meu irmão. Deus tem direção, Deus tem palavra, tem fogo consumidor, tem poder, tem graça, tem virtude. E Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer se revelar a você em nome de Jesus. Entenda isso, eu quero fazer um apelo, entenda isso. Não é você continuar abrindo um coração e porta aberta para Instagram que não vai te abençoar, YouTube não vai te abençoar, WhatsApp não vai te abençoar. Não resolve o seu casamento, os seus filhos, nem o seu futuro, nem com a faculdade que você vai fazer, o emprego que você vai escolher. Isso não resolve. Em nome de Jesus, me ouça pelo Espírito. Para de andar com porta aberta para o pecado, para o mundo e para as coisas que não te edificam. Para de brincar do seu tempo com Deus. Para. Em nome de Jesus. Há uma tenda do encontro. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Ele quer ter uma relação com você. Você sabe por quê? Olha a conclusão. Fecha a porta. E o seu pai que te... Completo. Que te... Isso me incomodou muitos anos. Por que se você entra no quarto e vai falar, não é o teu pai que te ouve? O lógico seria o quê? Eu vou para um quarto, está tudo fechado, eu caio de joelhos e começo. Aí se Deus tem relação comigo, eu fico caladinho, essa é a lógica pragmática. E aí, bem caladinho, eu o quê? Se eu falei que é uma interlocução, um emissor é um, então eu deveria? Não. Vou usar aqui a ferramenta dos dias. Quando você manda o WhatsApp, você manda hoje, não é só, é o áudio. Eu falo muito lá nos meus colaboradores, que quando você manda um áudio WhatsApp, a pessoa está do outro lado. Está num momento ruim ou péssimo, vai interpretar conforme ele está o áudio, você passa de uma forma, a pessoa entende de outra. Quem já viu isso em áudio de WhatsApp? Aí eu falo, não, você vai ligar. Ok? Quando você liga, a pessoa está claro, não fica tão braba, que no áudio dá uma brabeza danada, e fica melhor a relação. Aí sabe o que nós lemos aqui? O teu pai que te vê e não que te ouve. Então, quando eu e você vamos para o lugar secreto, deixa eu te clarificar esse segredo. Ele não quer só te ouvir. Ele quer nos ver. Ele quer avançar na relação conosco. Ele vai nos ver. Ele vai nos ver. O coração, a alma, a entrega, a rendição. Nenhum pai fica feliz só de ouvir um filho no telefone. Às vezes eu posto algumas coisas que me emocionam até hoje. Que não sei se vocês já viram isso, vídeos de pais que estão muito longe dos filhos, aqueles americanos, tudo. Aí quando, numa surpresa, o filho aparece, aquilo eu me derreto, que eu choro umas 4 vezes, que eu tenho meu garoto, que não está aqui, minha garota. Nada supera você ver seus filhos. Nada. Esse ano teve o aniversário da minha esposa, meus netinhos não puderam ir, eu tenho 3, Zoe, Davi e Arthur. Só foi a Raab e o Caleb. Lá em casa, em frente de cozinhar, a gente criou uma areazinha assim. Aí eu fazendo um risoto, Caleb gosta. Para começar, chegou os dois e falou assim, pai, hoje está só a formação original. Só veio a gente. Quando eles estavam lá, eu vi os 3. E eu fazendo risoto. E eu vendo meus filhos. Um de 34, de 26, mas era a Rabi de 9 e o Caleb de 2 para mim. Eu falei, pai, que riqueza.
Eu estou vendo meus filhos. Eu não estou ouvindo eles pedindo coisas para mim. Eu não estou ouvindo eles ligando, falando, estou com problema. Eu estou vendo meus filhos. Desculpem. Deus quer te ver. Ele quer te ver. Ele quer nos ver. Mas não paramos para encontrá-lo. Não aquietamos a nossa alma. Abrimos nossos lábios só para pedir, reclamar. Nessa manhã, estou abrindo meu coração, pode falar. O Pai quer nos ver. O Pai quer nos ver. Como diz o Marcão, Ele também está com saudade de nós. Ele também está com saudade. Que nessa série, o Espírito Santo nos conduza a ter o entendimento do que Ele pode fazer. E prometo que o terceiro vou encerrar, segundo o Estatuto dos Pregadores, você pode falar 7 vezes, estou acabando. Teu Pai vê e não te ouve, presta atenção nisso. Ele quer ouvir nossa voz e nós precisamos ouvir a voz dele. João 10, Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E eu sei quem são as minhas ovelhas. Temos reconhecido a voz de Deus nesses dias, em nossos caminhos, direções, em nosso trabalho, na forma de lidar em nossa casa, na sociedade. Nós temos ouvido a voz de Deus para falar às pessoas sobre Ele. Então, seu Pai que te vê em secreto te recompensará. E aqui eu quero encerrar sobre o terceiro e último significado da palavra teimon. O quarto é um depósito. O termo descreve um local de armazenamento seguro, frequentemente no interior da casa ou do subsolo, conhecido como lugar do tesouro. A intimidade cultiva na relação com o Pai, no lugar secreto, é o nosso maior tesouro. E também de onde vem nossa maior riqueza. E a palavra garante que Ele nos recompensará em nome de Jesus. Que não seja essa a motivação de eu e você irmos para este lugar. Que não seja essa a motivação de nós termos a segunda intenção no lugar secreto. Mas a palavra diz, se eu e você estivermos diante do Pai e Ele nos vendo, pode ficar tranquilo, como diz a palavra, antes mesmo que nós peçamos, Ele já sabe. E isso eu ficava incomodado. Se Ele já sabe, por que Ele quer que eu vou para o lugar secreto? Porque não é sobre o que você precisa, é porque foi o motivo que Ele chamou a sua atenção para Ele te ver naquele lugar, em nome de Jesus.